Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudo desta noite. Assim seja. Amém. Escritores, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus, Marcos, capítulo 12, versículo 38. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter, solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideias inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e reflete com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso construirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me força para suportá-las sem murmurar, afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me
esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-nos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim nos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. E em seu nome, Mestre amado, e da equipe espiritual que nos assiste, solicitamos que fluidifique a água aqui exposta em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos ver essa reflexão que a gente faz a respeito do caso de Evaldo, em que ele diz o seguinte: refugiou-se em pertinaz depressão, que passou a consumir as metas existenciais e a razão de viver, recusando qualquer objetivo que o pudesse arrancar da penosa situação. Todo aquele que não aceita a sua situação e se rebela contra a vida entra em quadro depressivo, podendo chegar ao quadro de estupor, como neste caso, que gerou um suicídio indireto. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem na atualidade no mundo. Chama-se de depressão. Para você ter uma noção, estima-se que, em média, a gente tenha na Terra 400 milhões de pessoas passando por transtorno depressivo. É uma parcela assustadora. E Crianças, né? o que mais chama a atenção é que a intensidade que a coisa está ganhando com o aumento dos quadros se torna mais assustadora ainda. Para você ter uma noção, só nesse quadro de pandemia, a depressão na infância, como a Jean falou, ele aumentou em proporção em 40%. Então é uma coisa que a gente vê que está acontecendo e que deve ser tomada condutas a respeito disso, mas que as pessoas não se sentem muito engajadas para ir à solução desses quadros. Os sintomas do quadro depressivo na infância, ele é diferente do quadro depressivo no adulto. Se no adulto você tem aquela tristeza profunda, que você não consegue se libertar dela para ver outra coisa a não ser a tristeza. Se você tem aquela falta de interesse pelas coisas que antes te davam prazer e que você para de sentir, a gente chama isso de anedonia, que são os quadros mentais da depressão. E do ponto de vista físico, você tem aumento de peso, perda de peso, aumento de apetite, perda de apetite, aumento de sono, falta de sono, dor no corpo, cansaço, fadiga, indisposição. Na criança era diferente. Na criança, no lugar da tristeza,
muitas vezes ela traduz sua tristeza por irritabilidade. E às vezes essa irritabilidade vem com inquietação. E o que é mais triste para a gente que recebe essas crianças é que os pais trazem, quando levam nos consultórios, já vem com um diagnóstico pessoal de quem não entende nada, dizendo que meu filho tem TDAH, meu filho é hiperativo. E não é. Às vezes ele é depressivo. E a incidência disso está aumentando muito, sabe? Porque as crianças, com essa irritabilidade, com essa inquietação, elas também perdem o prazer para fazer as coisas que gostavam antes. E quando ela perde o prazer, ela não vai dizer que perdeu o prazer. Ela simplesmente tenta se recusar a fazer aquilo. Então ela não quer ir para a escola, ela não quer participar das coisas que participava antes, entende? Ele prefere ficar no seu quarto trancado, ou então prefere ficar naquele joguinho que gosta, que toda criança tem hoje em dia, porque todo mundo tem celular. E essa sensação de ficar quieto no canto, às vezes até os pais gostam, pelo menos está dando trabalho, sabe? E no fundo é um caso depressivo para se estar dando. O que é mais triste ainda para a gente é a incidência de suicídio na infância e na adolescência, que tem aumentado também de uma maneira muito assustadora. E isso leva ao suicídio dele, por isso aqui que ele fala. A depressão, ela consome as metas existenciais. Meta existencial, a gente já falou várias vezes para vocês aqui, mas é bom repetir. Todo espírito, quando vem mergulhar na carne, ele traz um propósito existencial para essa encarnação. Propósito esse que ele se preparou para isso. Não existe acaso na lei de Deus. Ele cai e mergulha no canto certo para ele. Ele merece o pai e a mãe que tem, ele merece o lar que ele está vivendo. Ele tem esse propósito existencial e junto com esse propósito, a espiritualidade superior, de acordo com a necessidade e a capacidade que ele tem de resgatar e de praticar esse propósito, ele monta um programa. E esse programa, junto com o propósito, que é muito bem fundamentado e está de acordo com a capacidade de cada um, chama de plano existencial. Então, o plano existencial é aquela meta que eu quero alcançar. Plano existencial diz respeito ao que eu programei para mim. Entendeu? E é isso que o quadro depressivo faz. Entendeu? Ele consome essas metas existenciais. Então eu fico sem essa perspectiva de futuro, eu não fico mais com essa esperança, eu não trabalho com o meu pré-frontal. Do ponto de vista de neurociência, a gente fala que todos nós temos um eu existencial, que diz respeito aqui e agora, e um eu projetivo do amanhã, que é aquilo que eu quero planejar para eu conquistar, que sinto a necessidade de ir em busca de algo melhor para mim. Esse eu projetivo do amanhã, você planifica a sua vida aqui na Terra. Do mesmo modo que eu tenho o eu projetivo do ontem, que diz respeito às conquistas que eu já realizei para a minha vida, diz respeito à minha memória, diz respeito ao ser independente do sou, daquilo que eu já consegui trazer para mim como progresso existencial. Então, do ponto de vista filosófico também espiritual, André Luiz descreve isso na casa mental. O eu projetivo do amanhã diz respeito ao meu pré-frontal, que é onde eu estou refletindo, onde eu estou meditando, onde eu estou propondo para mim metas que eu quero alcançar. Por isso que ele diz que o meu pré-frontal deve ser o maestro do meu cérebro. É ele que tem que dizer o norte das conquistas que eu quero realizar, porque ele vai mostrar a lei do progresso para mim. Então, é aí que tem que estar a regência do nosso cérebro. Então, é esse eu projetivo do amanhã que é onde está o meu pré-frontal.
Se você está usando o seu pré-frontal, você está tentando ir em busca de conquistas, de realizações de coisas na sua vida que vai te trazer algo de melhor da tua existência. E é aí que a pessoa tem que estar fundamentado para que ele saia dessa encarnação melhor. Porque é aí que vai estar minhas metas existenciais. Se você não usa o seu pré-frontal, se você não analisa esse seu eu projetivo do amanhã, você não está fazendo do seu pré-frontal o maestro do seu cérebro. E se você não faz dele o maestro do seu cérebro, você desbalanceia a sua casa mental. Porque se esse eu projetivo do amanhã diz respeito à esperança, o eu existencial que diz o aqui e agora, que é o que a gente realmente está fazendo para ter essas conquistas ou não, entende? Ele diz respeito à minha fé. Porque fé é isso, é esse sentimento de segurança ímpar, do bom proceder, do que eu sei fazer. Ele diz respeito ao aqui e agora. O que você está fazendo aqui agora diz respeito à sua fé. O que você faz lá fora no seu dia a dia diz respeito à fé que você tem, que é o que está te gerando um sentimento que vai fazer com que você use a sua vontade para pôr em prática aquilo que você está realizando. Então, esse eu projetivo do amanhã é algo que eu não tenho. O eu experiencial é o que eu estou construindo. Então, se você está fazendo, o que você está fazendo diz respeito à fé que você tem ou deixa de ter. Entende? Então, quando ele fala que eu perco as metas existenciais, diz respeito que eu perdi o eu projetivo do amanhã. Quando ele fala que eu perdi a razão de viver, eu perdi a minha fé do eu existencial agora no que eu estou vivendo. Então ele desbalanceou toda a casa mental dele. Ele não está usando o pré-frontal, ele não está usando nem a corticalidade cerebral que diz respeito à capacidade do corpo, que é onde está as sensações, a motricidade, a coordenação, a visão, a audição, a gustação, que diz respeito a todo o córtex que está atrás do pré-frontal. Ele abre mão disso, porque ele não põe em prática o que ele tem que fazer. E da razão de viver dele, ele vai perdendo. E ele fica só com o eu projetivo do ontem. Esse eu projetivo do ontem diz respeito às memórias do meu passado. E essas memórias que me foram traumatizantes, que eu não estou conseguindo aceitar pela vida que eu mesmo levei, pelas experiências que eu mesmo tive. Então ele fica sem ter uma perspectiva do amanhã, sem esperança. Ele fica sem a condição de realizar aqui e agora, sem fé. E fica só com o olho no retrovisor, vendo sua dor e seu sofrimento. E é aí que está a parte mais triste. Porque aquilo fica reverberando na mente dele o tempo todo. Ele fez essa escolha para ele. Não foi ninguém que colocou na cabeça dele, nem fez por ele. A gente sabe a história dele, e é uma história verdadeira isso aqui, isso não é ficção que a gente está vendo. Ele teve tudo para fazer certo. A vida deu para ele tudo o que ele precisava, do ponto de vista familiar, do ponto de vista pessoal, com as realizações dentro da casa espírita na sua profissão, do ponto de vista social, que era uma pessoa bem conduzida na advocacia, que tinha uma situação financeira boa, e que na política ele se perdeu, porque ele se corrompeu, levou muitos irmãos a passarem necessidades e até morrer porque ele desviou verbas, entende? Ele teve a esposa dos sonhos dele, só quando a esposa morreu é que ele começou a acordar e ver que tudo que ele estava vivendo até então era de ilusão. E ele entrando na desilusão, ele ficou focado no passado, no eu projetivo do outro. E é isso que causa a depressão. É você ficar fixado nas mágoas e nos ressentimentos que você tem da vida ou que você tem de você mesmo.
Aí você vai me dizer, ele eu até entendo que foi um adulto que fez coisa errada. E a criança? E a criança que não viveu aí? E a criança que não teve experiência? Ela que não fez escolhas. E olha que essas crianças que têm quadro depressivo, às vezes é antes dos 7 anos de idade que a gente pega a criança desse jeito. Um dos quadros que a gente mais encontra na infância e adolescência não é nem transtorno depressivo leve na infância, é de uma doença chamada distimia, que é uma doença que a pessoa já nasce com ela. 75% dos casos de distimia são congênitos, a pessoa já vem nessa própria existência com ela. E elas vão levando uma vida cheia de mau humor, cheia de irritabilidade, cheia de intolerância, cheia de falta de prazer, entende? E vão empurrando para frente até vir os conflitos da vida. E quando chegam os conflitos da vida, geralmente na adolescência, eles já têm os seus transtornos depressivos. É um caso assustador, esses transtornos de distimia junto com o quadro depressivo. E só a doutrina espírita que explica isso. Porque a coisa era tão delicada, sabe? Em 1998, isso foi publicado num livro, foi muito bonito. Foi quando começou a fazer estudos de ressonância funcional. E os autores viram que as pessoas que tinham transtorno depressivo familiar, todos eles que tinham a depressão, quando era feita uma avaliação de ressonância funcional, eles tinham uma área de hipoatividade intensa no frontal do lado esquerdo, junto com a região do fórnix, que na região talâmica também do mesmo lado, sabe? Então eles descreveram as vias anatômicas da depressão. Esse livro, quando saiu, foi um impacto, sabe? Porque você conseguir trazer para a matéria uma doença que era psiquiátrica naquele tempo, que não era nem de falar em transtorno neuropsiquiátrico, era mais transtorno psiquiátrico mesmo. Então isso foi um impacto. Então abalou um pouco, fez um reboliço, a gente saber que a depressão era uma doença visceral que estava registrada no teu cérebro. E mais ou menos deu 1 ano, 2 anos depois, eles publicaram a complementação do trabalho dele, em que eles fizeram o mesmo estudo nas pessoas das mesmas famílias e que não tinham a depressão. E o que foi assustador é que as pessoas que não tinham depressão também tinham alteração na ressonância funcional, mas elas não apresentavam doença. Então essa história da gente dizer que a depressão é uma doença genética, que a depressão é uma doença que está registrada no teu cérebro e que é uma doença neurológica, isso não existe. Porque tem pessoas que têm a mesma alteração funcional, a mesma alteração anatômica e não têm a doença em si. Então a medicina ela fica um tanto quanto perdida nesse contexto, sabe? Mas a gente que é espírita, a gente sabe que muitos irmãos nossos, que a gente atende nas reuniões mediúnicas, muitos deles vêm com transtorno depressivo. Se você for analisar direitinho as queixas que ele fala, da vida que teve, a situação que ele está no mundo espiritual, você faz um diagnóstico muito fácil de transtorno depressivo. Então, as entidades no próprio mundo espiritual, elas padecem da doença depressão. Do mesmo modo que eles padecem das outros transtornos mentais também. Então, quando eles encarnam, e muitas vezes a encarnação deles é uma encarnação até certo ponto compulsória, para que eles tenham um choque biológico no corpo, e através desse choque biológico eles consigam sair desse transtorno depressivo que estava cronificado no mundo espiritual, é muito interessante a gente ver que eles já trazem a doença de berço. Muitos deles, com esse transtorno depressivo leve que tem no mundo espiritual, eles já encarnam e já vêm com um quadro de distimia, que é um quadro até mais brando do que o transtorno depressivo leve. Pelo próprio choque biológico que ele está tendo e do estímulo que ele está recebendo dos pais e da família que ele está vivendo. Então a gente sabe que são almas doentes mentalmente no mundo espiritual,
desses 400 milhões que eu estou falando aqui, que vão partir para o mundo espiritual, muitos deles, como partiu esse nosso irmão, com um transtorno depressivo grave, que leva até um quadro de estupor. Então, um irmão desse, não pense que na próxima encarnação ele vai nascer com saúde mental, porque não vai. Não vai. Ele pode até ser trabalhado para ter algo mais amenizado na sua encarnação, mas que ele vai nascer com um transtorno, com resquício do transtorno depressivo, ele vai, não tem como nascer. E é por isso que eles vêm em famílias, porque são famílias espirituais depressivas que convivem entre eles no mundo espiritual, que reencarnam em massa. Então é aí que a gente começa a compreender melhor como se processa essa doença. Doutor, o que é estupor? Estupor é quando você perde a capacidade de reação. Você fica apático, largado no canto, você recusa a escutar, você recusa a falar, você recusa a enxergar. Você chama aquele quadro de estupor. É como se fosse um quadro antes de você entrar no quadro de coma. Coma? Antes. É um quadro mais superficial. Chama de estupor mental para a pessoa. Então, é como ele ficou. Ele se recusava a tudo, como ele mesmo fala aqui no filme. Ele, se recusando a qualquer objetivo que pudesse arrancar dessa penosa situação. Entendeu? Eles não comem, eles não falam, eles não tomam água, eles não escutam, eles não tomam banho, eles não levantam da cama, eles não trocam de roupa. Entendeu? Então, largado lá. E se você deixar, morre daquele, do jeitinho que está lá, morre mesmo. Você tem que dar banho, você tem que passar sombra, você tem que alimentar, entende? Senão a pessoa desencarna. Se ele fizer, nos hospitais, tem hospital psiquiátrico, aqui a gente não tem. De maneira a gente tem. Quem está fazendo residência lá, ele fala dos casos que chegam por lá. Tem alguns casos internados lá que estão com claustrofobia mesmo, com transtorno depressivo, porque senão morre. É uma conduta de caridade você deixar ele vivo aqui e continuar fazendo o tratamento para que eles consigam acordar um pouco para a verdade e consigam sair um pouco desse estupor, porque senão eles vão partir para o mundo espiritual em situações às vezes até pior. Entende? Então, é por isso que muitas vezes as pessoas falam que os quadros depressivos muitas vezes não têm tratamento. Não é que não tenha tratamento, ele tem tratamento. Sendo que o tratamento que a gente faz, é o que a gente sempre diz, a gente repõe no cérebro da pessoa, que é o órgão por onde a alma está se externando, aqueles neurotransmissores que ela não estavam conseguindo fabricar. E ela tendo esse neurotransmissor, ela começa a ter uma capacidade de reação melhor. Para que diante dessa reação, a pessoa vai tratar a causa da depressão. A gente vai trazer uma melhora do efeito da doença, que é repor no corpo o que o corpo precisa. E quando a pessoa melhorando, ela deve procurar o tratamento da causa, que é exclusivamente mental. Por isso que a gente chama de transtorno neuropsiquiátrico. Neuro porque tem os neurotransmissores envolvidos, psiquiátrico é onde está a causa da coisa. Então você fazer uma terapia é tratar a causa. Você trabalhar com ela dentro da religiosidade, principalmente dentro da doutrina espírita, que faz ela ter um entendimento maior do que é da doença dela, ela tendo aceitação de vida e procurando ir à luta para vencer suas dificuldades como espírito imortal, isso é você tratar a causa. E é aí que a gente tem que se ater para poder tratar direito as pessoas. Senão a gente perde a chance, a oportunidade de fazer a coisa correta. Então, o que acontece é isso. À medida que eu trato a causa, eu estou melhorando a razão de viver da pessoa. Quando eu digo que eu vou dar um remédio antidepressivo, muitas vezes que tem até ação psicótica, e que a pessoa vai sair da apatia e vai começar a ter uma capacidade de interagir melhor com ela, com a família, com a sociedade, entende? Isso é você melhorar a razão de viver dela. Isso é você repor algo no corpo dela, para que ela, tendo esse impacto de melhora, entende? Ela consiga extrair dela uma fé nela mesma, mostrando que ela é capaz. Puxa, eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz agora de me levantar, tomar um banho, de
conversar com as pessoas, de sair de casa, de me alimentar melhor. Eu sou capaz de dormir melhor agora, entendeu? Posso melhorar a minha vigília durante o dia e assim por diante. Então, você melhora a razão de viver para que você consiga estimular a fé nela e ela começar a ter por impulsos próprios essa capacidade de interagir melhor, sabe? E à medida que você faz isso, que a pessoa vai vendo que tem uma condição de viver melhor, ela começa a ter metas existenciais que vão estimular ela para que ela reaja mais, entende? Ela vai ser trabalhada pela psicoterapia, pela própria família e pela religiosidade, para que ela trabalhe essa esperança, essa capacidade de projetar algo de melhor e mais produtivo na vida dela. É nisso que a gente tem que fazer. E foi justamente nisso aqui que ele não conseguiu ser trabalhado. Ele se recusou a tudo isso. E olha que era uma pessoa, entende, que não tinha dificuldade financeira nenhuma. Ele tinha tudo de bom e do melhor, porque era uma pessoa muito enriquecida. Ele tinha dinheiro fora do país. Nos paraísos fiscais, está entendendo? Para você ver que não é dinheiro, não é falta de dedicação, não é médico, não é a pessoa mesmo que tem que ser trabalhada, sabe? Que foi o que aconteceu com esse irmão. Então ele se entregou, e se entregando, ele entrou no lugar que a gente chama de estupor, né? Não reagindo a nada, e terminou vindo a morrer por causa disso. Então, esse é um caso em que a gente tem os conflitos existenciais da vida a causa da depressão. E aí é interessante, porque isso é um dos fatores que faz a gente fazer a distinção entre a depressão ser uma doença da pessoa ou ser uma doença induzida por entidades espirituais. Porque você tem, é como eu sempre falo para você, a depressão sempre existe obsessão. Seja ela causa, seja efeito, sempre vai existir. Sendo que a depressão ela pode ser desencadeada por um quadro obsessivo, que é como aconteceu com o nosso amigo aqui. Ele foi sendo manipulado pelas entidades através de uma obsessão sutil. Essa que a gente estuda na quarta-feira aqui. E nessa obsessão sutil ele foi cometendo deslizes, foi arrumando o que a gente chama de licença moral. Roubou uma vez, e é o que a gente fala, praticou um erro, praticou uma licença moral, a chance de você cometer outros erros em cima daquela licença moral é 300 vezes maior. É por isso que a gente pede para todo mundo, não se dê ao luxo de praticar uma licença moral, porque quando você faz isso, você quebra as suas defesas. E depois que você quebra a defesa, aí você acha mais fácil fazer aquilo errado novamente. Né? Então, a espiritualidade... É no vídeo do Pedro Calabres da traição que ele explica isso certinho, né? Ele explica bem direitinho isso aí. Então, depois que ele cometeu o primeiro erro, veio o segundo, o terceiro, ele foi cometendo erro em cima de erro, e quando ele viu, o estrago já estava grande. Então, ele, por um quadro obsessivo, ele cometeu erros existenciais nessa vida, e sendo esses erros existenciais nessa vida que geraram a culpabilidade do momento equivocado que ele fez, e essa culpabilidade é que gerou o quadro depressivo. Então a gente sempre procura se tem algo que levou ao quadro depressivo nessa vida ou não. Presta bem atenção, quando você não encontra causa nessa vida, quando você não encontra, geralmente, a gente chama isso de causa difusa, porque a pessoa não sabe, você vai perguntando ao paciente, mas foi conflito na família, foi o pai, foi a mãe, foi na esposa, não sei, não tem uma causa, não tem motivo para estar nisso, não existe motivo. Quando não existe motivo, normalmente são quadros que já vêm com uma obsessão do mundo espiritual para cá. Porque entenda, a pessoa quando desencarna com quadro depressivo e chega no mundo espiritual com quadro depressivo,
ele tem a ideia fixa do passado. Ele fica com aquela memória do passado, eu projetivo do ontem, o tempo todo mostrando o erro dele. E onde ele mostra o erro, o equívoco, ele atrai para junto dele todos aqueles que eles se comprometeram com ele pelo erro que ele praticou. Porque para praticar um erro, eu tenho que ter ferido alguém. E aí que está o problema. E depois que você fere, alguns vão te perdoar. Mas no planeta de provas e expiações, onde predomina o mal sobre o bem, a maioria não vai te perdoar. E quando você fica pensando, se culpando, se lastimando pelo erro que você fez, você está atraindo esses irmãos que querem também se vingar de você. Então você já encarna com um componente depressivo. Entende? Então é o que a gente chama de causa difusa. Essas causas difusas normalmente já vêm do mundo espiritual para cá e já vêm também com seus companheiros obsessivos. Entende? Então a gente tem que saber analisar muito bem isso para a gente poder tratar as coisas da maneira correta. Entende? Saber tratar o encarnado como principal, deve ser como a principal pessoa que está desencadenando a doença é o próprio encarnado. Entende? Ou se é mais um quadro de obsessão no mundo espiritual, porque a gente tem que focar mais no obsessor, para ajudá-lo, para que ele se desprenda daquilo. Porque do mesmo jeito que aquela pessoa está sofrendo com depressão e está tendo a influência espiritual, piorando a doença dele, compreenda que todo o mal que eu faço para o outro, eu primeiro fiz esse mal para a lei de Deus e segundo eu fiz ele para mim mesmo. Então a minha consciência fica maculada diante da lei e eu estou maculando o meu próprio corpo espiritual no mal que eu estou fazendo com o outro, fazendo o mesmo mal para mim. Então se ele está judiando do encarnado, auxiliando ele, intensificando o quadro depressivo nele, ele está lesando no cérebro espiritual dele as mesmas estruturas que ele está lesando no irmão dele. Então, se hoje é aquele que está passando por depressão, amanhã vai ser ele que vai estar passando por um quadro semelhante. Porque quando ele entrar no caminho da verdade e ver a besteira que fez, judiando do irmão, ele vai, com a consciência dele, que está se relacionando com a lei de Deus, ficar maculado e manchado, e com isso vai lesar a estrutura cerebral dele. É por isso que é importante aquilo que a gente estudou a semana passada aqui, a respeito da punição e da consciência, do jeito que eu falei ontem, na semana passada para vocês, entende? Das pessoas que estão com a consciência maculada e entram em desespero, e aquelas que estão com a consciência maculada e entram na rebeldia. Os irmãos obsessores que estão causando isso são esses que entram na rebeldia. Eles sofrem e causam sofrimento nos outros, e eles se maculam tanto quanto os outros que estão se maculando, entende? Então isso é muito grave. E eles não conseguem entender isso no mundo espiritual, tanto que eles vão ter que sofrer ainda. Depois que eles caem em si, é que eles veem o mal que causaram para eles mesmos. Entende? Então é importante a gente entender isso para poder tratar direitinho o encarnado e tratar também direitinho o desencarnado. Por quê? Porque todo quadro obsessivo, para ter uma solução, e uma solução verdadeira, é quando os dois que estão envolvidos no quadro obsessivo evoluem e se melhoram. Se você focar só em um e esquecer o outro, a obsessão não vai resolver. Porque mesmo aquele que se melhorou, vendo o outro que ficou para trás, ele vai ser compelido a voltar para trazer o outro, fazer com que ele evolua. Por isso que Jesus pediu para que amássemos uns aos outros como ele havia nos amado. Ninguém deve deixar os outros para trás. Nós temos que pensar que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. A gente precisa acordar dentro da gente essa lei de igualdade. Senão a gente vai terminar fazendo besteira e, em lugar de ajudar, muitas vezes a gente termina piorando as situações. Porque para um irmão desse entrar num quadro grave de estupor, a coisa fica muito complicada. Assim. Quando está realmente estupor, às vezes para
você tirar ela, muitas vezes, olha, para vocês terem uma noção, isso é estatística, sabe? Estatística. A pessoa que tem um transtorno depressivo leve e vai tratar só com medicação, a chance de melhora é 75%. Se ele for tratar só com psicoterapia, a chance de melhora também é 75%. Se você junta as duas coisas, tratamento medicamentoso com psicoterapia, a chance de melhora é 95%. Resta esses 5% que a gente chama de depressão refratária. Você faz de tudo e não encontra um apoio para nada. Nesse grupo de pessoas de depressão refratária, a arma que mais ajuda a sair do quadro depressivo, entenda, chama-se de eletroconvulsoterapia. É a arma melhor que a gente tem para isso. E são poucas as regiões que conseguem fazer isso. Aqui a gente, no estado de São Paulo, que faz eletroconvulsoterapia direito, né? Porque é uma coisa que é feita só no hospital escola hoje em dia. É Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo. Marília, quando o Tiago está fazendo residência lá, os casos que ele tem, quando tem, que não responde a nada, é todo um protocolo medicamentoso que tem que ser feito, então, encaminha para Ribeirão Preto para fazer lá. Porque não é como a pessoa pensa que vai dar um choque na cabeça até a pessoa ter convulsão. Não é bem desse jeito, entende? Você é feito com anestesia. Isso ele realmente dá um estímulo no teu cérebro através de um estímulo elétrico, entende? Mas não chega a causar tanto dano como causava anteriormente. A gente tem algumas coisas hoje em dia também que é feito, que ajuda, mas não tanto quanto a gente gostaria da depressão refratária, que é a estimulação magnética transcraniana, sabe? Isso é algo muito interessante, que quando começou, a gente pensou que fosse realmente substituir a eletroconvulsoterapia. Mas a gente viu hoje em dia que não é bem desse jeito. Não são todos os pacientes que respondem. A gente gostaria que tivesse uma resposta melhor. Eles calculam que em relação à eletroconvulsoterapia e à estimulação magnética transcraniana no quadro depressivo, a estimulação magnética transcraniana ela atinge no máximo 30% do que atinge a eletroconvulsoterapia. Então a coisa não é tão tchan do jeito que a gente achava que é. E tem nesses 5%, entende? 2% que não vai responder a nada. Mas sabe o que é nada? É nada. Então, para esses 2% restantes, estão sendo feitos alguns tratamentos inovadores hoje em dia. E eu assisti uma palestra de um cara, um americano, em que ele está fazendo um DBS. DBS é como esses aparelhinhos que a pessoa que tem Parkinson coloca um fiozinho lá dentro para dar estímulo elétrico, né? A gente chama de DBS. Então, eles conseguiram fazer um DBS na substância reticular ativadora ascendente do mesencéfalo. E ele tinha feito 8 casos de depressão refratária intratável e os 8 responderam. Ele estava esperando que encaminhasse mais casos para ele ter uma margem de paciente maior. Porque realmente, você vê, alguma coisa tem que funcionar nisso aí. Porque as estatísticas americanas elas são muito rigorosas, sabe? Para você ser declarado depressão refratária intratável é porque você tentou de tudo, mas sabe o que é de tudo mesmo, não conseguiu nada? E os 8 casos que ele fez, os 8 melhoraram, entende? Voltaram a ter vida social. Então é uma coisa que a gente fica assim, muito empolgado, sabe? Então, porque se você consegue fazer isso, fazer com que a pessoa volta a ter uma razão de viver e volta a ter suas metas existenciais, tem que programar e planejar algo para a sua vida, uma pessoa que está tentando um quadro que estudou, isso é uma coisa maravilhosa que a gente está conseguindo, porque a pessoa está ganhando essa encarnação de uma maneira assim, muito positiva. Muito positiva. Então a gente não sabe também, com o passar do tempo, como é que vai ser esses casos desse DBS que ele colocou. Traduz que vai acontecer coisa boa. Então, o que a gente precisa entender é isso que o Aline faz aqui, esse comentário. Todo aquele que não aceita a sua situação e se rebela contra a vida, ele tem transtorno depressivo. Então, isso aqui é que eu acho fundamental.
Então, quando a gente fala que a pessoa não aceita a sua vida, lembra daquelas 3 coisas que a gente sempre fala para vocês, que isso é o tripé da saúde espiritual? O que é esse tripé? É o sentimento de aprendiz, é o dever consciencial e aceitar a vida como uma dádiva de Deus. O quadro depressivo, ele não se considera um aprendiz. Porque se ele considerasse um aprendiz, o aprendiz sabe que pode errar e que pode acertar. O aprendiz sabe que se errando, ele tem a chance de aprender e fazer certo novamente. Então a pessoa que entra em depressão é, antes de tudo, uma pessoa extremamente orgulhosa. Ela é prepotente. Ela se julga mestre. Ela se julga o dono da sabedoria daquilo que ele está fazendo. Então ele não tem esse sentimento de aprendiz. Ele também não sabe praticar o dever consciencial. Entenda, consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade, fazer um juízo de valor das minhas atitudes. Então eu saber cumprir o dever da minha consciência, entende? Sabendo fazer uma avaliação da minha conduta, qualificar isso do ponto de vista moral, entende? Julgar e entender a mim mesmo para que eu, olhando para mim, possa trabalhar coisas melhores, entende? Isso é o que a gente chama de dever consciencial. Você saber que a sua consciência tem capacidade de cumprir deveres. Coisa que ele não aceita isso. Eles não estão atrás de dever consciencial. Eles estão atrás de curtir a vida do jeito que ele acha que é a vida. E é aí que eles se comprometem. Por isso que eles terminam, eles sem aceitar as situações que a vida oferece para eles. Eles não aceitam a vida como uma dádiva de Deus, eles aceitam a vida como uma fonte de prazer para o seu egoísmo. E é aí que a pessoa se compromete. Por isso que a gente tem que trabalhar tanto esse tripé de saúde espiritual com as pessoas. Quando você trabalha esse sentimento de aprendiz, saber que a pessoa tem um dever consciencial a cumprir aqui na Terra, saber que a vida que ele está tendo é uma dádiva de Deus para o progresso espiritual dele, e não para a satisfação do homem. Satisfação do homem é outra coisa, é o ego que está falando. A gente está aqui para melhorar nossa qualidade de espírito. Então, se você trabalha esse tripé de saúde espiritual com as pessoas, entende? E elas conseguem entender, não precisa nem atender a fundo, entender um pouco disso, elas não vão chegar nessa situação de não aceitar a sua situação. Entende? Porque quando elas não aceitam a sua situação, é que elas entram na rebeldia, sabe? E elas vão contra a vida. Ela sempre vai entrar no quadro depressivo. Porque ela depois vai olhar para trás como espírito imortal, ver que Deus deu uma chance para a vida dele e para que ele, tendo uma nova encarnação, fizesse as coisas direito e ele fez errado. Então ele entra no culpismo. E no culpismo é isso, ele julga, ele se condena, ele se pune, ele se machuca. Ele não vai em busca de resolver seus problemas, ele vai em busca de ficar se machucando. Achando que se machucando ele está resgatando alguma coisa, ele está melhorando alguma coisa. E não está melhorando nada, ele está se comprometendo mais e mais. Então, que a gente procure trabalhar nas pessoas a aceitação de vida. Procure trabalhar em cada uma delas para que elas não boicotem sua consciência. Porque cá para nós, gente, só eu com a minha consciência, eu sei o que eu devo fazer com a encarnação que eu mesmo escolhi. Não adianta o outro vir dar palpite para mim da minha vida, porque o outro não sabe o que eu estou passando. O outro não sabe o que eu escolhi. Então ninguém tem que ficar dizendo, fulano, faça assim, faça assim, faça assim. Não, não é assim que a gente tem que falar. A gente tem que levar ferramentas para que a pessoa, diante daquelas ferramentas, analise ela na sua vida. E ela, com a sua consciência, vai saber direitinho como deve fazer para superar as provas e expiações. Entendeu? É assim que a gente deve fazer. Porque senão a gente vai perder tempo. A gente termina entrando no quadro depressivo, entende? E chega numa forma grave, entende? Como ele segurou esse irmão, e então estupou e estupou. Eu acho que naquele tempo era quase igual à morte, entende? Porque hoje
hoje em dia a gente tem dificuldade, às vezes, para poder fazer uma gastrostomia no paciente mental. Às vezes a família não aceita. Entende? Às vezes a família deixa os pacientes, muitas vezes largados nos hospitais, e se afastam deles lá. É muito complicado isso. Então, que a gente saiba que existe uma responsabilidade nossa, de médico e de todos na sociedade, de poder trabalhar um em benefício do outro, porque é como Jesus falou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele não falou que era só médico que devia fazer as coisas para os outros. Não falou só da área da saúde, falou que todos podem colaborar com amor em benefício de todos, do jeito que ele fez para com todos nós. Mas semana que vem a gente vai ver essa orientação de Jesus aqui. E essa orientação é uma nova tradução da Bíblia, tem Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Eu achei barato isso aqui, sabe? É uma tradução muito legal. Então, eu trouxe isso aqui, que é de São Mateus, 10, 19. Olha que tradução interessante. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem conhece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Achei muito interessante essa tradução. Mas na semana que vem a gente vai pensar um pouco a respeito. Façamos nossa prece, não esquecendo a área de conflito de guerra está tomando uma proporção mais intensa. Isso pode não, que vai prejudicar todos nós. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela divina, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para as nossas almas, o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu monte, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui novamente, ouvindo as tuas lições, as lições do Mestre Jesus, que a doutrina espírita tão bem traz para os dias atuais. Que possamos encher os nossos corações desse sentimento de gratidão em nossos atos diários. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus.